futuro. Então vamos começar aqui, vocês podem intervir, podem perguntar, se eu não souber, eu pergunto para o Paulo, para o Ademir, para o Dr. Edson, que eles com certeza vão saber. Enfim, vamos fazer um bate-papo aqui. Tá? Primeiro eu me apresento, meu nome é Ângelo Vicestade, eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, sou juiz lá em Rondonópolis, atualmente estou aqui na capital, auxiliando o Dr. Paulo na presidência, então é mais ou menos assim. O Dr. Paulo manda, eu vou lá e faço o que ele mandar. Se não fizer bem feito, eu vou ficar bravo com essa. Então eu queria falar, passa o primeiro slide para mim. Isso aqui é meu filho, trouxe ele aqui também para me ajudar. Eu queria falar sobre futebol, antes de nós falarmos sobre trabalho infantil. Eu queria voltar um pouquinho, Dr. Paulo, lá em 1998, na final da Copa do Mundo. O Dr. Paulo já antecipou aqui, isso foi uma tragédia. Nessa final foi lá em Paris, na França, e o Brasil estava lá, jogou a final contra a França. O Brasil já tinha sido campeão mundial na época 4 vezes, né? 4. E a França nunca tinha sido campeão mundial. Aí vamos ver o que aconteceu. Passa aí. História de jogo. Chega aqui, quero mostrar para vocês. Aí vem brasileiros e franceses, depois a gente vai ver isso, porque chega em vez de dirigir aqui, eu vou fazer isso. Fazer um exame do seu juiz e depois o lançamento do lado brasileiro. Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Zidane, aos 27 minutos do primeiro tempo, 5:45, cruzamento, ninguém sabe. Da França, Zidane, aos 46, 2-0 França. É um bando a defesa brasileira do Rio. A bola colocada na petição, o Rafael vai tirar dele. Para a seleção brasileira. Deschamps recebe as mãos de Jacques Chirac e ergue a Copa do Mundo de 1998. Pela primeira vez na história da França. Pessoal, o que eu quero com esse vídeo aí na final da Copa do Mundo? Aliás, o Brasil perdeu, né? A França nunca tinha sido campeã do mundo. Aí teve uma festa muito grande lá na França, porque foi o primeiro título deles. E no meio dessa festa toda, tinha um garoto que tinha 7 anos de idade. E ele ficou feliz por 2 motivos. Primeiro, porque foi campeão, francês, e viu a seleção do país dele ser campeão pela primeira vez. E ele ficou feliz também porque ele cantava latim, ajudava o pai dele cantando latim. E como teve bastante festa em Paris, o pessoal comemorou bastante e tal, aquele dia ele conseguiu juntar muitas latinhas, então ele teve um bom rendimento. Só que quando ele viu a França sendo campeã, ele prestou atenção em 2 jogadores específicos. O Zidane, que é aquele que fez 2 gols, e ele falou o seguinte: poxa, o Zidane, os pais dele vieram da África, e os meus pais também vieram da África. E aí ele prestou atenção e falou o seguinte: tem um outro jogador chamado Desailly, que é um zagueiro, que era de Gana, da África, igual ele. Ele falou: olha, eu tenho 7 anos de idade só, mas se essas pessoas que vieram do mesmo lugar que eu foram campeões do mundo pela França,
Eu também você. Ele tinha 7 anos só. Quando ele tinha 11 anos, o pai dele faleceu. Mas ele continuou com o sonho. Ele continuou sonhando em conquistar uma Copa do Mundo. E depois de 20 anos, a França ganhou a primeira Copa em 98. E em 2018, esse jogador estava lá na segunda conquista da França e ele foi decisivo. Né? Alguém sabe o nome dele? Quem é esse cara que conquistou? Mbappé? Não. Doutor Edson, quem que é o cara? Quem? Não foi o cara. Doutor Silvio, quem é o cara? Desirê? Não é? Como? Não. Ronaldinho. Um jogador francês. Foi campeão do mundo pelo time dele, foi campeão pela França. Dizem que a França só foi campeã em 2018 por conta desse jogador. Todo mundo vibrou lá com o Mbappé, mas É brasileiro. ele é francês. Aquele Passe que para a slide, vou mostrar a foto dele. ele já morreu. É esse cara? Pelé. Não. Campi. E agora a gente vai ouvir a história desse cara, porque esse cara tem uma história muito bonita e nós vamos ver tudo que ele fez para, com 7 anos, sonhar em ser campeão do mundo e 20 anos depois, aos 27, ele foi campeão do mundo. Passa aí o vídeo do cabelo, por favor. It's very special here because alguns anos atrás eu estava nas divisões inferiores da França. Sem condições nem era profissional. Estar aqui recebendo segundo analista dos maiores jogadores, eu não poderia imaginar essa. Geralmente, nesse esporte, temos o costume de dizer aquela singela frase, de que não é só futebol. A história de vida desse jogador francês é um grande exemplo disso. Na infância, ele nada mais na rua. No começo da carreira, jogou em times que quase ninguém sabia o nome. E hoje em dia, ele já conquistou os títulos e prêmios mais importantes do mundo do futebol. Infelizmente, há um certo costume na mídia de valorizar apenas os atacantes que fazem gols, enquanto as outras funções acabam ficando de lado. Mas esse cara merece que todos conheçam sua trajetória. E vejam o quão importante é nunca desistir dos próprios sonhos. Por isso, hoje, você vai conhecer a história do N'Golo Kanté. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade. O pequeno N'Golo Kanté é filho de imigrantes de Mali. Ele nasceu no dia 29 de março de 1991 e podemos dizer que ele já conquistou a Europa e o mundo. Bom, no passado ele era desconhecido e passou por extremas dificuldades na infância. Em 1998, a seleção francesa jogando em casa conquistou sua primeira Copa do Mundo. Enquanto diversas pessoas festejavam e comemoravam, Kanté, de apenas 7 anos de idade, acabava lixo na rua, juntava latinhas e garrafas junto com seu pai para levar a reciclagem e assim ganhar um pouco de dinheiro para ajudar em casa. A mãe dele trabalhava como faxineira para garantir o sustento de Kanté e seus irmãos e irmãs. O título da França fez o garoto se tornar fascinado pelo futebol. Eu tinha 7 anos quando a França venceu a Copa pela primeira vez. Eu estava tão empolgado que disse para os meus amigos: um dia eu também vou ganhar. E pouco tempo após a competição, começou a surgir algumas escolinhas do bairro onde ele morava. O pequeno Kanté começou no Sorriso, no subúrbio de Paris. E mesmo sendo garoto humilde e muito tímido, ele se tornou uma segunda estrela do time. Ele jogava até mesmo com os garotos mais velhos, e praticamente dava aula em campo. Depois que ele apareceu, a equipe passou a conquistar títulos, mas durante as comemorações, ele geralmente não apareceu. Apesar do grande futebol, os olheiros dos grandes clubes não se interessavam por ele devido à baixa estatura. Aos 11 anos de idade, ele acabou perdendo a mãe, porque as coisas ficaram ainda mais difíceis. Kanté começou a trabalhar levando crianças aos jogos de futebol, mas ele não desistiu do sonho. E alguns anos depois, foi jogar na base do Bolonha. Em 2010, ele já estava com 19 anos e sabia que se tornar jogador profissional seria muito difícil. Por isso, ele continuou estudando e se formou em contabilidade. Kanté se acabou de estudar, conseguiu para o time principal do Bolonha e começou sua carreira na terceira divisão do campeonato francês. E logo, todos começaram a perceber tamanha importância e diferença que ele fazia no time. Em 2013, ele saiu da terceira divisão do campeonato francês e foi para a segunda divisão, atuando pelo Caen. As pessoas diziam que ele era incansável e devia ter uns 10 milhões para aguentar correr tanto.
Eles estavam praticamente em todo lugar do campo, e suas habilidades de cobertura e desarmes ofensivos quando foram reconhecidas. Mas fora dos gramados, a simplicidade de Kanté era algo incomum no mundo badalado do futebol. Ele ia para os treinos de patinete ou então ia correndo. O brasileiro Felipe Saraiva foi companheiro de Kanté no bairro e disse: "Chamei ele para o meu aniversário. Era uma festa pequena. De repente, chegou no restaurante com uma caixa de chocolates na mão, todo envergonhado. Pediu desculpas pelo presente e disse que não sabia o que dar porque nunca havia sido convidado para o aniversário antes. Na época, Kanté tinha 22 anos de idade. Depois de 2 anos no Caen, ele foi para o Leicester City da Inglaterra em 2015. O garoto, que era carregador de luxo, foi jogar na Champions da Berlim. No ano seguinte, o pequeno e imparável Kanté foi um dos jogadores mais importantes do Leicester. O time conquistou seu primeiro título do campeonato inglês na história e ele foi convocado para a seleção francesa. O brilhante desempenho de Hamburgo atraiu os olhares do gigante Chelsea. Lá, ele não decepcionou e se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo. Em 2017, o Chelsea foi campeão do campeonato inglês. Normalmente, o Kanté chamou a atenção do mundo. Dizem por aí que 70% do talento da terra é coberto por água, e os outros 30% pelo Kanté. O cara consegue sair pelo lugar do campo. Naquela temporada, ele foi incrível. Na altura que ele foi eleito como o melhor jogador da Premier League. Um prêmio desejado por muitos, mas conquistado por poucos. Em 2018, na noite de Copa na Rússia, o Kanté como escolhido. Ele teve um papel fundamental no time francês. Os próprios jogadores dizem que, sem ele, a conquista não seria possível. Enquanto todos comemoravam, Kanté, no auge de sua timidez, estava no corredor de pedir a graça para tirar a foto. E precisou da ajuda e incentivo dos companheiros para registrar o momento. Se em 1998, Kanté estava catando latinhas na primeira conquista da França na Copa do Mundo, 20 anos depois, era ele quem estava com a taça nas mãos. E o meio-campista de 1,68 m de altura ficou gigante e se tornou um ídolo para o seu país. Conquistou uma legião de fãs na carreira, com seus feitos em campo e também por sua personalidade única. Depois do jogo de Chelsea, ele planejou para Paris e Itália, mas foi uma hora do parque. Então, ele decidiu para... Essa é a história do Kanté. Funcionário, vamos ver aí, não? Tá? Essa é a história do Kanté, menino, jovem, Paris, ajudava o pai, catando latinhas, e um dia ele sonhou quando ele viu o país dele sendo campeão do mundo, e algumas pessoas que ele se identificou que eram iguais a ele, sendo campeões do mundo, ele disse: eu também vou ser campeão do mundo. E outra coisa que disse no vídeo ali, eu não sei se vocês repararam, ele nunca parou de estudar, e ele se formou, falou no vídeo. Alguém lembra do que ele se formou? Contabilidade. Ele, mesmo sonhando, ele continuou estudando. Passa o próximo slide para mim, meu filho. Ele ganhou um monte de títulos, falei todos os títulos que ele ganhou. Mas a carreira de Kanté como jogador de futebol, aos 19 anos, começou a deixar de ser um sonho distante para caminhar para algo palpável. Mas não havia como dar brecha ao azar e investir tudo naquele caminho que não poderia trazer sucesso. Ainda com o apoio dos diretores dos Sorrentes, Kanté decidiu seguir os estudos, iniciando o curso de contabilidade após terminar o ensino médio. E é legal a gente ver essas histórias dessas pessoas que, tal como a gente, começou com dificuldade, chegou em um lugar bacana, igual o Kanté chegou, porque a gente pode tirar algumas lições disso.
Quais as lições que a gente pode tirar da história do Cantei? Passa para mim, filho, próximo. Basicamente duas. Primeiro, nunca desista dos seus sonhos. E segundo, nunca deixe de estudar. Aquele menino de 7 anos, quando ele viu na televisão o colega dele lá, o cara que veio da África junto com ele, sendo campeão do mundo, ele falou o seguinte: eu vou ser campeão do mundo também. Aí os colegas devem ter falado para ele: você vai ser campeão, cara? Você está aqui, está todo latinho, você não vai ser campeão, por favor. Depois de 4 anos, o pai dele morreu. Ele falou: eu vou ser campeão. Ele continuou, e ele era baixinho, ele tinha 1,68 para ter, e os técnicos, os jogadores, os treinadores queriam jogadores mais altos, então ninguém escolhia ele. Então o jogador começa normalmente com 16, 17 anos, já estava nos times grandes. Ele com 19 estava jogando na quinta divisão do campeonato francês, mas ele falou: não vou desistir. Só que ele não deu soco pro azar, porque podia um monte de coisa não dar certo. Aí ele falou o seguinte: mas eu tenho que continuar estudando. Porque nem todo mundo pode ser um grande jogador de futebol, nem todo mundo pode ser um grande jogador de vôlei, um grande cantor, um grande bailarina, mas todo mundo pode ser um contador, pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, e aí para isso tem que estudar. Então não vamos esquecer essas duas lições que o Canteiro nos passou. Primeiro, nunca desista dos seus sonhos. E segundo, nunca pare de estudar. E agora a gente começa a falar de trabalho infantil, que tem muito a ver com a história dele. Passa para mim, por favor. A primeira consequência do trabalho infantil é fazer com que a criança deixe de sonhar. A criança, quando começa a trabalhar mina de carvão, em região, ela não tem o que sonhar. Então nós matamos o futuro dela, porque como ela vai sonhar com algo diferente se ela não pode nem mesmo fazer isso? A segunda consequência do trabalho infantil, passa para mim, filho, é fazer com que a criança deixe os estudos. Porque como ela tem que se dedicar ao trabalho, ela não tem tempo para estudar. E como ela não tem tempo para estudar, ela chega cansada na escola, as notas dela vai piorando. E aí devagarzinho ela vai desanimando, e acaba não indo mais na escola. Então, se há alguma lição que a gente tem que tirar dessa história do Canteiro, é que nós não podemos deixar de sonhar, que nós não podemos deixar de estudar. E o trabalho infantil impede a criança de estudar e de sonhar. Ela atinge esses dois pontos. Por isso que a gente tem tanto cuidado para que a criança estude na hora certa, trabalhe também na hora certa, quando puder. Passe o próximo para mim. E o que é trabalho infantil, afinal de contas? Trabalho infantil é simples. É a criança trabalhar antes da idade que ela pode trabalhar. Então, o que diz a norma nossa? Que até os 14 anos, ela não pode trabalhar. O que ela faz então? Ela estuda. Ela estuda porque ela tem que se preparar para o mercado de trabalho. E já tem um monte de pesquisa que diz o seguinte: olha, quanto mais cedo se começa a trabalhar, menor será a remuneração da criança no futuro. Se ela começa a trabalhar muito cedo, ela não se qualifica. Aí quando ela está lá na frente, ela vai receber menos. E aí a gente entra no ciclo. Certo? Então, e depois dos 14, pode trabalhar? Pode. Depois dos 14, pode. Mas de uma condição especial, que é do jovem aprendiz. Jovem aprendiz é um contrato um pouco diferente, em que ao mesmo tempo que ele faz o trabalho, ele aprende um ofício. É mistura de escola e trabalho. E aí pode. Então, para ser jovem aprendiz, ele tem que necessariamente estar na escola. Se está fora da escola, não pode ser jovem aprendiz. Então, depois, até os 14 anos, não pode. Depois dos 14, pode como jovem aprendiz. E depois dos 16, pode? Pode. Depois dos 16, pode também. Só não pode trabalhar em condições insalubres, perigosas e trabalho noturno. Tem que ser um trabalho mais leve, né? E depois dos 18, ele pode trabalhar normalmente. Então, a ideia é essa. E até os 14, estudo, ajuda o papai, ajuda a mamãe,
às vezes em casa, ali, a supervisão, dependendo da idade dele, mas tem que estudar, tem que se esforçar. Você acha que foi fácil para o canteiro? Você acha que foi fácil para ele passar toda essa barra que ele passou aí para chegar onde ele chegou? Não foi. Mas ele continuou estudando, continuou sonhando, continuou se dedicando. Talvez se ele ficasse só como latinha, ele não seria o canteiro. Ele teria chegado lá. Nossa, que é para mim. E ali ele cuida tanto, ali tem tanto cuidado com o estudo, ela incentiva tanto, que lá na nossa norma ela fala o seguinte, que é dever dos responsáveis legais. Quem são os responsáveis? O pai, a mãe, o avô, a avó, o padrasto, a madrasta. É dever deles afastá-los de emprego que diminua o seu tempo de estudo. Então, se o menor estiver trabalhando em algum lugar, e a gente viu que a partir dos 14, a partir dos 16 ele pode, em condições especiais, tá? Mas mesmo assim o pai tem que ficar olhando lá, fala, isso aqui não é para você, tá? Esse aqui está te atrapalhando nos estudos. E o patrão também, o empregador que empregar menores será obrigado a conceder o tempo que for necessário para a frequência das aulas. O patrão também tem que, se o menino estiver estudando, tem que dar tempo para ele estudar. A norma que diz isso, tamanha importância que é o estudo. Passa a próxima, por favor. E aí eu queria falar um pouco desse contrato diferente aí, que é o contrato de aprendizagem. Esse aqui é um bom negócio, tá? Porque o menino está estudando e ao mesmo tempo ele já começa a ganhar um dinheirinho. Ele começa a trabalhar nessa condição de aprendizagem. Mas aí às vezes a gente pensa, mas isso é difícil. Não é difícil. Faça o próximo também. Eu tomei cuidado de pesquisar no mercado de trabalho para ver se tinha vaga para aprendiz. E olha aí, a primeira coisa que eu achei, que os ex-aprendizes, ou seja, aquele que participou do contrato de aprendizagem, estão em condições melhores do que os jovens sem essa experiência. E aqui no resto ali é tudo oferta de emprego. Pós-Lacerda divulga oportunidade para jovens aprendizes, um mês atrás. Rodobens contrata jovem aprendiz do Mato Grosso, em agosto foi isso. Energisa abre 40 vagas para jovem aprendiz em Cuiabá. Autoglass, que é a empresa que faz consertamento de carro, tem vaga para jovem aprendiz aí, de julho de 2022. Então, se o menino se esforçar bastante em estudar, ele entra como jovem aprendiz aos 14 anos completo, ele já pode ter uma remuneração. Ele já pode ganhar alguma coisa, ele está em casa e ao mesmo tempo ele pode ter uma oportunidade melhor no futuro. Passa a próxima aí. Então, qual que é a ideia que eu quero passar para vocês? Qual que é o plano? Tá? O que eu queria que vocês guardassem de tudo isso que a gente conversou hoje? Primeiro, até os 14 anos, o que a criança vai fazer? Vai respeitar o pai, vai respeitar a mãe, vai frequentar a igreja, vai frequentar lugares como este aqui, tá? E vai, sobretudo, estudar. Vai estudar bastante. Tem que pegar o menino na falar, estuda aí, cadê sua famosa? E, sobretudo, duas matérias, português e matemática. Vai estudar todo, mas essas vai estudar mais ainda, né? Depois dos 14 anos, esse menino que estudou bastante, ele vai ter a chance de trabalhar como jovem aprendiz. Tá? Então, ele continua estudando e trabalhando como jovem aprendiz, que aí no futuro ele vai ser bem mais do que se ele fizesse como jovem aprendiz. Depois dos 16, ele continua estudando, mas vai poder trabalhar de preferência como jovem aprendiz. E se não puder ser como jovem aprendiz, vai poder arrumar outro emprego, desde que seja insalubre, perigoso, que não repercuta na saúde física e mental dele. Mas já pode, de preferência como jovem aprendiz. E se ele for jovem aprendiz lá atrás, ele vai arrumar um emprego bom aqui, né? Ele depois dos 18 anos, se puder, ele continua estudando, porque estudar sempre é bom, lembra do Dante, já vai ganhar dinheiro lá, mas mesmo assim continua estudando, se for uma contabilidade, né? Agora, se não puder, a partir dos 18 anos, ele já vai ter uma boa formação em português, boa formação em matemática, ele já vai ter sido um jovem aprendiz, já vai ter as portas do mercado aberto. E pessoal, eu sei que muitas vezes aquele valor que o menino ganha é bastante importante em casa, mas é bastante importante também pensar no futuro. E quando o papai ou a mãe ficar mais velho, se o menino tiver um bom emprego, uma
boa carreira, ele vai poder ajudar o papai e a mamãe no momento que mais precisa, que é no momento da velhice. Agora, se ele não tem um plano para ele, se ele continua nos aqueles empregos que pagam menos, na hora que o papai e a mamãe mais precisar, ele não vai poder ajudar, porque ele não vai ganhar para ele. Então eu queria que vocês guardassem muito isso. Guardem a história do menino pobre, que um dia sonhou em ganhar uma Copa do Mundo. E ele nunca largou o estudo, correu atrás do sonho e conseguiu. Se ele tivesse ficado lá atrás na batinha, talvez ele conseguiria. Mas hoje, esse é o nosso amigo Canteiro, dizendo para todo mundo: vamos seguir o plano. E obrigado por me ouvir. Casa Espírita Anjo Gabriel, Vista da Chapada, região do Pedra 90, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Eu quero que isso seja um pecado especial do coração, principalmente para vocês, mulheres. Vocês viram no filme que passou do Canteiro? No momento aparece a mãe do Canteiro abraçando o Canteiro. Eu quero dizer a importância que vocês têm na vida do filho de vocês. E eu vou contar uma história bem pequenininha. Meu nome é Adenir. E por que eu me chamo Adenir? Minha mãe trabalhava na lavoura, pegava a lixada às 5 horas da manhã, caminhava até chegar na lavoura do café para capinar, para trabalhar, e toda suja de terra, e ela percebia que passava uma moça bem vestida e que ia dar aula. Era a professora que dava aula lá na fazenda. E a minha mãe olhou para aquela moça, minha mãe era solteira nessa época. Ela olhou para aquela moça e falou: o dia que eu tiver uma filha, eu não quero que ela trabalhe tão sofrido como eu. Eu quero que a minha filha seja professora. E quando ela se casou, eu nasci, a primeira filha da minha mãe. E ela colocou o nome Adenir, em homenagem àquela professora. E para minha mãe, a coisa mais importante era que eu frequentasse a escola todos os dias. Eu não podia voltar à aula. Se eu dissesse para minha mãe: eu tenho que estudar hoje, aí eu precisava de lavar a louça, não precisava fazer nada. Porque estudar era a coisa mais importante para minha mãe. E eu formei. Eu estudei e me formei no magistério. Primeiro eu fui professora, depois eu fui advogada e hoje eu sou juíza. Mas tudo começou lá atrás. Vocês, mães, o mais importante é o amor incondicional para os seus filhos. Todo dia que o filho sai, ele sempre tem uma opção. Ele tem uma encruzilhada. Ele tem dois caminhos: do bem e do mal, do certo e do errado. A mãe é que ajuda o filho a escolher o caminho do bem. Ele pode acordar de manhã e falar: hoje eu não vou fazer nada, não vou para a escola. A mãe tem que ajudar a você, tem que ir para a escola, incentivar. Então, a mensagem do Dr. Ângelo aqui é assim: de acreditar nos sonhos, de lutar pelos sonhos, e principalmente vocês, mães, de incentivar esse sonho, é muito importante. Tenho certeza que aquele menino venceu, porque ele também tinha uma mãe forte do lado dele. E vocês têm que estar conscientes desse papel. E para vocês, meninos, cadê as crianças aqui? Vocês precisam crescer, e vocês precisam ter. Então, tudo isso que vocês ouviram aqui é muito importante para construir o futuro de amanhã. E na linha do que falou a Deus do Anjo, aquele esforço de ter comunidades lá atrás, hoje eles estão velhos. Meu pai tem 82, minha mãe tem 77. E eu lhes ajudo hoje. Então, façam tudo que for possível. Agora,